Uma visão de mundo cristã centrada na pessoa de Jesus, portanto, ela pode produzir vários resultados benéficos para a sua vida, várias bênçãos, riquíssimos recursos que vão poupar muitos problemas de uma crença ingênua. Participe e se inscreva no meu canal. A não ser que você creia, você não irá compreender, disse Agostinho. Sabermos de onde viemos, para onde estamos indo, isso vai ajudar a gente a tomar uma série de decisões no dia a dia da vida. Quando a gente tem uma visão clara do universo, eu já tenho falado sobre isso vai trazer confiança cognitiva, vai trazer relevância cultural maior para você, para que você consiga dialogar com as pessoas no mundo pós-moderno sem radicalismo, sem extremos, sem um ar de superioridade, sem medos e defesas. Uma visão clara do que é uma espiritualidade sadia, uma fé verdadeira, cristã sadia, pelo menos uma visão mais clara. Isso pode trazer muita energia para você levar a vida com sabedoria, com discernimento, com compreensão de mundo. E coerência de viver nesse mundo, na história da humanidade nesse momento. A questão em pauta, quando eu trato desse elemento da fé aqui, não é focar na sistematização de crenças, nos dogmas, mas em trazer sentido à vida, em ter um propósito, em ter um rumo. Que lhe adianta ser um defensor de uma série de doutrinas reformadas ou pentecostais e você ler centenas de livros de teólogos se isso não lhe trouxer sentido momento a momento do seu dia e não afetar profundamente a maneira com que você se relaciona com o mundo e com a vida a partir do amor, da bondade, da graça, da presença de Cristo, de Deus na sua alma? Que sentido lhe trará? Portanto, a vida das crenças, dos dogmas religiosos, procuram trazer um rumo, uma direção para o mundo, mesmo não vendo claramente, porque os detalhes variam frequentemente, de igreja para igreja. Há várias escolas de pensamento, eu quero que você tenha noção disso. Como um teólogo, a gente acaba estudando várias escolas do pensamento e analisando e percebendo falhas, pontos positivos e negativos em várias das escolas teológicas do pensamento humano. E filosóficas, e psicológicas, etc. Mas cada uma delas tem uma série de pressupostos. E nós temos alguns pressupostos básicos que trazem sentido ao universo. Quais são essas coisas da sua espiritualidade que estão lhe trazendo sentido à vida, dando direção para o seu futuro? E a busca sincera do Criador, nos textos sagrados, não no sentido de pegar essa palavra e tentar reproduzi-la literalmente no século XXI, mas no sentido de ouvir a voz de Deus, da presença de Cristo, propósito para a vida, para a luz, para tudo que fazemos no dia a dia a partir dos textos sagrados, das narrações, dos seus símbolos, do que eles representam, do que eles querem nos dizer. E quando você então busca isso, com uma visão mais espiritual, isso vai trazendo convicção, vai tirando várias das dúvidas da vida. Você vai continuar com muitas. E como teólogo eu sei muito bem o que é isso, pastor, líder, missionário, a gente sabe muito bem o que significa, as dúvidas cristãs, e quanto muita gente da igreja acaba ficando só em níveis básicos da fé, elas continuam sofrendo dores profundas da alma, procurando os seus terapeutas, psicólogos, seus medicamentos, muitas vezes porque há questões não resolvidas da sua existência, da sua espiritualidade, que poderiam muitas vezes ser amenizadas com diálogos muito claros. E eu lhes digo que frequentemente na terapia, inclusive, que você tem liberdade de falar daquilo que está na sua alma, inclusive coisas religiosas e teológicas. E eu na minha terapia percebo muitas vezes a oportunidade de pensar teologicamente a vida, pensar espiritualmente, porque essa é uma dimensão que faz parte da minha vida. E portanto eu procurei também um terapeuta de uma escola de pensamento que consegue perceber a importância da religião e não negá-la dentro da própria alma, mas ele também sabe que a espiritualidade, que é um elemento da alma, do inconsciente, que não dá para explicar simplesmente com o nosso dia a dia. E Deus está presente dentro dessa alma. E a cosmovisão cristã faz sentido para muita gente. Muita gente sensata observa e avalia as evidências e muda crenças, inclusive religiosas, porque parte dessa visão de mundo da luz de Cristo. E frequentemente a cegueira religiosa que você percebe na história da igreja
E radicalismos teológicos e grupos muito conservadores teologicamente têm dificuldade para abrir um pouco essa lente, porque mantém uma lente muito fechada, muito focada. Nós precisamos de luz para compreender. E compreender o divino, tremendo, misterioso, místico, não é um ato meramente racional, mas inclusive existencial. Então lá no fundo é um elemento existencialista dos cristãos. Eu não quero aqui simplesmente falar da filosofia existencialista de Sartre, mas eu estou dizendo que há um lado do existencialismo dentro de nós, aqui, teólogos cristãos, homens e mulheres que têm um lado espiritual, e você talvez que seja de outra espiritualidade, há um elemento que não é meramente racional, lógico na sua fé. É relacional, é emocional, é histórico, ele mexe, não basta apenas cumprir certas regras doutrinárias e dogmas, mas é um estilo de vida, há uma coisa que move o coração. Então, Agostinho está certo ao dizer que fé é crer naquilo que não vemos. A recompensa é ver aquilo que nós cremos. Eu quero falar um pouco do que a gente vê, desses recursos, dessas bênçãos, dessas benesses espirituais que nos ajudam a entender. Então eu quero falar um pouco de alguns resultados dessa fé que crê. Eu quero trazer para vocês algumas das bênçãos, das benesses, algumas coisas muito boas para a alma que vai resultar dessa fé. Em primeiro lugar, essa fé ajuda a pensar grandes coisas sobre Deus e sobre os seus propósitos do mundo. Crer em Deus, ter luz, é encontrar nele também segurança de refúgio, encontrar também essa proteção, aquela fortaleza, aquele canto, aquele porto seguro onde a gente encontra paz na alma. Pensar grandes coisas sobre Deus. Fé ajuda a gente a reconhecer que Deus se revela em você. Fé ajuda a gente a olhar para dentro de nós como um ser, uma pessoa que está presente, com quem estamos em contato, que olha para as nossas necessidades, que compreende nossos desejos. Não vai satisfazer muitas vezes nossos anseios, não vai responder todas as nossas orações, mas Ele está presente. Quando a gente pensa grandes coisas em Deus, isso vai trazer mais sentido a uma vida que não é meramente a minha vida. Eu digo sim a um novo sentido, um sentido mais amplo, mais global, mais universal, que simplesmente não fazia sentido antes. E agora eu tenho então a presença de um Deus presente, que traz luz, que é uma fonte de força, poder que pode fluir de dentro de mim, no meio da escuridão. Eu posso usar expressões diferentes para falar sobre essa luz, sobre essas fontes das águas da vida, como uma cachoeira dentro da alma, como a luz do sol que brilha. Há várias formas diferentes da gente descrever essa energia que se mistura à nossa energia psíquica e que nos dá mais gosto para viver, nos dá mais prazer, nos dá mais alegria. Isso faz parte, para aqueles que têm uma visão espiritual da vida, faz parte. Deus está vivo. E a vida faz sentido também porque ela recebe vida desse Deus que está vivo, que não morreu simplesmente, mas ressuscitou. Então você descobre, quando você pensa grandes coisas em Deus, você passa a compreender muitas outras coisas que lhe parecem confusas, ou que lhe pareciam confusas e agora deixaram de ser caóticas, e você começa a ver, você começa a vir para Deus e começa a ver, crer em Deus. E esse Deus parece mover seus planos, seus propósitos, faz você tomar uma série de decisões. Isso é fé. A fé na sua dimensão mais básica. A fé na sua primeira etapa, no seu primeiro movimento. Nasce um novo princípio, uma nova energia, uma nova vitalidade dentro da alma. Deus existe. Deus está aí. Deus está presente. Deus está em você. Deus é amoroso. Deus é poderoso. Deus é o Espírito. Deus é Jesus Cristo. E Ele pode todas as coisas. Nós não somos aqui simplesmente enganados pelo nosso segredo do sucesso, pela nossa própria mentalização, nossa mindfulness, nossa capacidade como ser individual. Não, há algo mais. Há um ser muito maior do que nós que está presente. E a gente continua mantendo a fé nessa relação com Deus. É assim que você pensa sobre Deus? É assim que nós temos ideia de Deus? Quando nós oramos, falamos com Ele, no nosso consciente, no nosso inconsciente, a gente pensa uma série de coisas na presença transcendental de Deus? Ou é mais do que isso? Ou quando as dificuldades surgem e você se vê em perigo, você é levado pelas ondas tempestuosas do desânimo, você também pode olhar para dentro de si e falar, não, há esperança, pode haver libertação sobre isso, eu posso vencer essa situação. Ou quando você começa a sentir na alma também a misericórdia desse Pai, o amor
de alguém especial para você, que se manifesta na vida de pessoas e no seu coração com o amor de Cristo, ou a sabedoria para a vida, ou um poder que você experimenta, ou a verdade. E a verdade de que esse Deus é um Deus amoroso que está perto, que comanda a história, que tem misericórdia não apenas de indivíduos, mas de nações, que protege, que preserva a humanidade. Isso é suficiente para ajudar você a enfrentar com a vida? Será que essa fé em Deus realmente, essa fé no pensar desse Deus está acalmando o coração no meio da luta, no meio das inseguranças, no meio dos medos? Ou é uma invenção simplesmente de um pregador da televisão ou da sua igreja local? Mas quando as dificuldades surgem na alma, você percebe algo brotando, uma energia, uma espiritualidade que nós chamamos de fé, que relembra que você pode confiar em Deus e que Deus está cuidando de você em Jesus. E essa consciência enorme da grandeza, da majestade, da imensidão que você tem às vezes de Deus quando você olha para a natureza, olha para as florestas, para as montanhas e para os mares, e lhe traz uma paz, uma tranquilidade, uma bondade. Será que não há um elemento espiritual aí na sua alma e não é simplesmente a projeção da sua própria paz interior e que nos mantém humildes, nos mantém pessoas honestas, que respondem com graça? Pensar grandes coisas em Deus vai resultar em grande energia para você. E em segundo lugar é o que eu quero dizer. Aqueles que enxergam essa luz encontram nessa fé uma grande força para viver por meio dela. Então, teologicamente, nós chamamos isso dessa união com Cristo, essa força interior. Cristo morreu, você morreu com Ele, como eu falei no texto bíblico já algumas vezes. Você ressuscitou com Cristo no poder da sua ressurreição, você também se levanta com Ele. Ele está em você, Ele está presente. Centenas de textos no Novo Testamento, os teólogos, os novos cristãos como Paulo, Pedro, vão interpretando isso como Cristo em mim. Cristo está em mim, Cristo está dentro de mim. E você participa disso na ceia, por exemplo. A pessoa do corpo, a alma, coração de Jesus dentro de você. E Ele envia o Espírito Santo para simbolizar isso. Ele está dentro de nós, está em nós, Ele nos enche para continuar a sua obra. Cristo está sentado no trono de Deus, na presença de Deus, você pode imaginar, mas também Ele está dentro de você. E aquele que vive em você lhe dá energia para enfrentar a vida, lhe dá um vigor extra para enxergar algo diferente no meio da escuridão do mundo, da escuridão da alma. Ele se revela numa vitalidade, numa energia psíquica naquele que tem fé. Ele nos ajuda a andar uma segunda, uma terceira, uma quarta milha em várias das relações que nós temos. Esse conhecimento espiritual, essa energia maior, esse vigor, essa energia que vem, poucos de nós praticam, poucos de nós percebem que isso é central na nossa fé. Isso nos ajuda a compreender a ousadia, e aí eu entro no terceiro ponto, a ousadia, o desejo de servir a Deus em lugares distantes, como você percebe em milhares e milhares de missionários que se comprometeram de forma tão profunda a sacrificar a vida, e muita gente nas nossas comunidades com esse espírito missionário que dão, que doam, porque eles querem abençoar o mundo inteiro. Mas isso também mostra a ousadia em situações muito mais complexas de morte, de desgosto, de sofrimento. Por exemplo, entre 1555 e 1558, por exemplo, falamos muito sobre os movimentos pós-reformas protestantes, não é? Em 1555 e 1558, no período de 3 anos, Maria, a rainha católica que reinava sobre a Inglaterra, queimou na fogueira 288 cristãos que estavam procurando trazer reformas diferentes para a igreja. E assim, em vários lugares do mundo, a gente percebe em momentos específicos. Isso aconteceu também dentro do movimento protestante, com grupos de periferia, dentro do seu próprio movimento. Em várias outras religiões você percebe esse acirramento e o engano por parte de uns, e o terrorismo e o uso do poder e do controle, mas por outro lado você percebe heróis e heroínas, homens e mulheres que têm uma ousadia sobrenatural, dispostos até a não negar, a não renunciar essa fé, mesmo que isso lhes cause a morte na fogueira, uma das piores mortes, ser queimado vivo, imaginem. Imaginem isso. Nós vimos no Game of Thrones algumas vezes isso, né? Mas por que tantos homens e mulheres na história da igreja têm um compromisso tão profundo,
ponto de se sacrificar infinitamente, morrer por algo muito maior do que eles. De onde vem essa energia, essa fé? Não é simplesmente loucura. Você não pode simplesmente colocar todos na categoria da loucura. Leia e estude a vida desses homens e mulheres. Havia algo mais. Havia uma compreensão de uma luz, uma ousadia enorme por causa de terem visto o amor, a graça de Deus. E esse é um elemento da espiritualidade cristã muito importante. Então, isso leva-nos, muitas vezes, a fazer aquilo que a gente chama de evangelismo, evangelizar, né? Que é o quê? Eu tenho uma alegria, um fogo, um desejo, um amor tão profundo, eu experimentei uma graça tão bonita, que eu quero compartilhar isso com pessoas ao redor. E você pode fazer isso com seus diversos aspectos da maneira com que essa fé tocou a sua alma. Compartilhe com pessoas. Não simplesmente aquele texto escrito, 4 leis espirituais, um evangelismo definido em vários pontos, ou uma visão, uma cosmovisão interessante. Não, mas compartilhe como esses diversos elementos da visão espiritual tocaram a sua alma, como a misericórdia de Deus tem tocado a sua alma, como a misericórdia de Cristo, a redenção tem mudado o seu coração, sua família, como a bondade, o amor de Deus, a aliança de Deus são importantes para você. Como a pessoa de Jesus dentro de você está fazendo algo especial e lhe convidando outros a caminharem, a segui-lo, a estar com ele. Em último lugar, ponto 4, a fé também lhe ajudará a encontrar uma alegria. Vocês estão percebendo isso e às vezes, quando eu estou falando sobre a teologia, você observa que não é de uma forma abstrata, eu mesmo sinto, não é meramente racional, mas há uma alegria, algo doce nessa fé, algo doce dentro de nós, há uma alegria especial que muitas vezes nós nos encontramos na melhor semana da praia, nas nossas férias, ou no melhor passeio turístico, no melhor jantar, na melhor janta, no melhor vinho. Não, há uma alegria doce, profunda, efusiva, gloriosa de dentro do coração que nos ajuda a lidar com os nossos vários medos, desânimos e desespero, porque a gente encontrou uma luz e ela nos dá uma luz que, em meio aos perigos e desafios, uma luz de alegria, uma vontade de continuar, de não desistir. Mesmo debaixo de sofrimentos e aflições, ao mesmo tempo de ondas e vagalhões enormes de dores, a gente encontra a luz da alegria vindo, a luz da esperança chegando, a vinda do reino, o amor de Deus. E essa compreensão de esperança nos traz uma forma de enxergar o mundo e seu propósito de maneira diferente. E aqui eu concluo realmente dizendo que fé é essa que traz sentido. O início da fé que pensa é uma fé que traz sentido, traz propósito à vida. E vai possibilitar você e eu a termos perspectivas, a entendermos a vida, a compreendermos as coisas também do passado, do presente, as coisas que vivemos hoje e do futuro, das coisas como elas são, a partir de uma perspectiva também divina, transcendental, que nos ajudará a lidar com o mundo, com o caos, com o desespero, com os desafios, a partir dessa presença de Deus, de Cristo em nós. Então, crer é pensar. Crer também é ver Jesus, é aceitar esse convite para entrar numa nova jornada que para nós está fazendo sentido e continua fazendo, para mim, há mais de 50 anos, sentido. Quero continuar na jornada. Eu tenho mudado várias maneiras diferentes, pensamentos teológicos, formas diferentes de lidar com as pessoas, compreensão da vida, da moral, da ética. Tem mudado muito. Mas para mim está muito claro que eu estou nessa jornada, dessa fé, dessa relação pessoal com Jesus, e isso é central. Cristo está em mim. Eu tendo sido justificado pela fé em Jesus, eu tenho paz com Deus e tenho paz com o mundo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu estou citando Romanos 5, versículo 1, que é o tema do nosso próximo vídeo sobre essa fé que justifica.